Teleaula Natal. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Nara e esse é meu sinal em Libras. A mão do alto da cabeça descendo até a altura da cintura. Sou professora de artes da Rede Municipal do Natal. Tenho características indígenas, 1,70 m de altura, cabelos castanhos com mechas mel e olhos castanhos. Estou vestida com calça jeans escura e camisa jeans. Estou de frente em pé, à direita, na tela da TV. Por trás de mim, cenário virtual colorido, parede de fundo cor creme, uma moldura retangular vertical com bordas nas cores amarela, verde e azul. À direita do cenário, porta cor lilás, à sua margem superior, quadrado com listras diagonais em diferentes tons de azul. À esquerda da porta, uma moldura retangular, com bordas em tons amarelo e amadeirado. Dentro da moldura serão exibidos slides da aula na cor rosa seco, toda a extensão inferior do cenário virtual. Fim da descrição. A partir de agora, iniciamos a 19ª aula do Ensino de Artes para as turmas do 9º ano. Para dialogar com você nessa aula, apresentarei 10 slides em PowerPoint. O primeiro slide tem plano de fundo branco, à esquerda, na parte inferior, e à direita do slide, 3 linhas retas paralelas na cor azul camaleão. O primeiro slide tem plano de fundo branco, à esquerda, na parte inferior, e à direita do slide, 3 linhas retas paralelas na cor azul camaleão. Na parte central superior do slide está escrito Secretaria Municipal de Educação, Natal. No centro do slide, a palavra Artes em letras pretas. Abaixo lê-se Aula 19, Espaços Cênicos e Professora Nara de Souza. Com exceção desse primeiro slide já escrito, os demais 9 slides seguem o mesmo padrão. Slides com planos de fundo branco, com textos escritos e imagens diferentes. À esquerda, 3 linhas retas verticais paralelas na cor azul camaleão. Fim da descrição. E aí, pessoal, como estão as aulas de artes? Fazendo as atividades semanais? Hoje falaremos a respeito do espaço onde o teatro pode acontecer. Como vimos nas aulas anteriores, principalmente na aula 11, o teatro vem se transformando muito com o passar do tempo. Já fomos da carroça a espaços gigantescos. Vem comigo descobrir essa nova linguagem teatral? 2 elementos são absolutamente indispensáveis à existência do teatro: ator e público. O espetáculo é uma decorrência natural do encontro de ambos no mesmo espaço, que pode ser um canto de praça, um auditório de escola, um salão de clube ou até mesmo um palco especialmente construído e dotado de recursos técnicos apropriados à encenação. Curioso observar na história do teatro que o espaço cênico foi sofrendo modificações à medida que foi incorporando as contingências sociais de cada época, as novas conquistas da técnica, as novas tecnologias. O primeiro espaço cênico que reconhecemos como tal é o interior das cavernas. Durante o período da pré-história, como vocês já viram nas aulas anteriores, foi o berço do teatro. Saindo da pré-história, o teatro que hoje conhecemos surgiu, segundo historiadores, de um acontecimento inusitado. Um participante de um ritual sagrado resolveu vestir uma máscara humana, ornada com cachos de uvas, sobre seu tablado em uma praça pública e disse: "Eu sou Dionísio." Todos ficaram espantados com a coragem desse ser humano colocar-se em lugar de um deus, ou melhor, fingir ser um deus, coisa que até então não havia acontecido. Afinal, um deus era para ser intocável. Esse homem chamava-se Téspis, considerado o primeiro ator da história do teatro ocidental. Ele viajava em uma carroça com um grupo de atores e fazia apresentações por toda parte. Pouco se sabe a respeito dele, mas sabemos que esse é o primeiro palco da história do teatro ocidental. Em exibição, slide onde lê-se Carroça Téspis. Abaixo, imagem de uma carroça com 3 figuras masculinas na cor preta e detalhes brancos. No centro da carroça, homem sentado. Em cada lateral, um homem toca instrumento musical. Plano de fundo amarelo com tons avermelhados. Na parte superior, galhos pretos e no canto inferior direito, uma ave. Fim da descrição. O lendário carro de Téspis, na Grécia mitológica, sugere-nos um espaço cênico de forma circular, com o ator no centro sobre o tablado improvisado,
com o público à sua volta. Graficamente, o teatro primitivo deveria ser mais ou menos assim, como a imagem que vocês estão vendo agora. Em exibição, slide onde lê-se palco grego. Abaixo, imagem de um teatro visto de cima, arquibancadas em formato de meia-lua. No centro da arquibancada, espaço circular plano. No final, paredes com janelas e portas em arcos plenos vazados e cheios. Na imagem tem indicações textuais. O palco grego vai surgindo na história com construções gigantescas e ao ar livre, formadas em encostas para facilitar o escalonamento das arquibancadas. O prédio teatral grego era formado basicamente da segunda estrutura. O palco grego vai surgindo da história com construções gigantescas e ao ar livre, formadas em encostas para facilitar o escalonamento das arquibancadas. O prédio teatral grego era formado basicamente da seguinte estrutura: arquibancada, orquestra, proscênio e palco. As arquibancadas foram construídas inicialmente de madeira e depois de pedra, circundavam uma arena onde o coro das tragédias evoluía, cantando e dançando. Uma plataforma era reservada à atuação dos atores, que dialogavam com o coro sofrente. A orquestra era, em geral, um espaço circular, bem em frente à plateia, de onde o chefe do coro dirigia-se aos presentes, explicando o que iria assistir. O proscênio é a frente do palco, onde acontece a cena, e os atores faziam sua encenação e os cenários se alternavam. Auditório em forma semicircular, que envolvia a orquestra e o proscênio, era dividido em 2 setores, sendo que o que estava mais próximo do espetáculo era chamado de proédria, reservado às autoridades e onde se sentava o mais honorável dos espectadores, o sumo sacerdote de Dionísio. Em exibição, slide onde lê-se Theo ex machina. Abaixo, imagem de uma engrenagem composta por cordas e pedaços de madeira. Preso a essa engrenagem, o ator em estado está suspenso no ar. Fim da descrição. Existem algumas curiosidades nesse espaço cênico que não podemos deixar de citar. Na Grécia Antiga, o teatro já iniciava seus recursos tecnológicos. Um deles é o aeorema. O aeorema era uma espécie de trapézio em que o deus, o Theo ex machina, era descido até o cenário para resolver uma trama aparentemente sem solução. Simbolizava uma espécie de chegada da justiça, reparando os desacertos dos homens, procurando estabelecer uma concórdia geral. Em exibição, slide onde lê-se palco na Idade Média. Abaixo, fotografia colorida horizontal, mostra uma praça com um tablado de madeira e 8 atores em cima. À frente e nas laterais do palco, a plateia está vestida com roupas de época. A margem esquerda, direita e de fundo estão rodeadas por prédios antigos. Fim da descrição. A Idade Média abandonou essas construções gigantescas e desenvolveu um tipo de espetáculo místico, de intenções edificantes, que era encenado num longo tablado dentro das catedrais a princípio, e depois nas praças públicas. Os cenários eram simultâneos e fixos. A plateia é que se deslocava de uma cena para outra. No final da Idade Média, as ideias do humanismo trouxeram de volta a cultura clássica, e ocorre então o Renascimento, retomando os modelos grego-romanos. Um exemplo do teatro da Idade Média, que se perpetua até hoje, são as encenações da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, aqui pertinho em Recife, que continuam levando centenas de pessoas para seus espetáculos. Em exibição, slide onde lê-se palco barroco. Abaixo, fotografia colorida horizontal. Mostra, em plano geral, a parte interna de um teatro com predominância na cor vermelha. À frente do palco, pessoas sentadas em cadeiras. Nas laterais, 5 andares com camarotes e pessoas sentadas. Fim da descrição. O século XVII corresponde ao movimento artístico barroco, período em que o teatro adotou um espaço cênico em forma de ferradura, com as extremidades voltadas para o palco e vários níveis de plateia.
Na Inglaterra, surgiria uma nova forma de espaço cênico, que ficou conhecida como palco elizabetano, referência à Rainha Elizabeth I, que reinava naquela época. Esse palco foi o que William Shakespeare ensinou seus grandes clássicos teatrais da dramaturgia universal. Me diz aqui, você já ouviu falar em William Shakespeare, não é verdade? Em exibição, slide onde lê-se, palco elizabetano. Abaixo, moldura marrom com fundo branco e escrito palcos elizabetanos. Também chamado de palco isabelino, é aquele que tem o proscênio prolongado, com o segundo plano, muitas vezes coberto, onde existem algumas aberturas, tais como janelas. É um espaço fechado, em que o público o circunda por 3 lados. A estrutura do teatro elizabetano, em geral, é circular, hexagonal ou octagonal e caracteriza-se por um edifício em um grande pátio, com palco localizado ao fundo. Mais abaixo, 3 ilustrações mostram as formas dos palcos elizabetanos, retangular, circular e misto. Fim da descrição. O teatro elizabetano faz referências às obras dramáticas dos autores ingleses e às escritas desenvolvidas na Inglaterra durante a segunda metade do século XVI e início do século XVII, tornando-se uma das maiores vozes de expressão cultural de seu período. Obteve uma repercussão inexplicável, sendo assim comparado ao grande teatro grego. Sua arquitetura pode ser definida como um grande edifício circular ou poligonal em torno de um espaço vazio. Série de galerias ou balcões sobrepostos, ocupados pelos espectadores mais importantes. Público comum, área central descoberta. Tablado quadrado ligando a 2 balcões. A parte avançada do tablado era descoberta. 2 colunas sustentam um pequeno telhado ao fundo da cena. Em exibição, slide onde lê-se palco italiano. Abaixo, fotografia colorida horizontal, mostra a parte interna de um teatro com predominância na cor marrom. Palco de madeira e fundo preto. Em frente ao palco, na parte inferior, cadeiras pretas. Refletores por toda a extensão do palco e nas paredes laterais. Fim da descrição. O palco italiano surge durante o Renascimento, quando o homem passa a ocupar o centro do universo. Surge nessa época a noção de perspectiva que dá o tom à pintura. Dos quadros para o palco, muda-se o espaço cênico mais uma vez. Dessa forma, criou-se um espaço em que foi possível propiciar à plateia a noção de profundidade e perspectiva. Em torno do ano de 1630, é inaugurado em Veneza o primeiro teatro público de ópera, observando os novos moldes impostos pela pintura renascentista. A boca de cena arredondada, cortina, luzes na ribalta, telões pintados que permitem a perspectiva e profundidade do cenário, além de máquinas para os efeitos especiais. Tendo como sua maior característica a disposição frontal do palco e da plateia, é ainda hoje o mais utilizado no teatro ocidental. Além dessa formação palco-plateia, outras características determinam o palco italiano. É um palco delimitado pela boca de cena, consequentemente, a quarta parede, a caixa cênica, com rudimento e coxilha. Em exibição, slide onde lê-se palco de arena. Abaixo, fotografia colorida horizontal. Apresenta um espaço interno com paredes pretas. No centro, um palco de madeira, rodeado por arquibancadas com assentos e encostos vermelhos. Fim da descrição. Nesse tipo de espaço, o público rodeia completamente a área de atuação, seja ele quadrado, circular ou retangular. Esse tipo de palco coloca o público muito próximo. Também conhecido como teatro circular, esse tipo de palco é semelhante àquele usado nos tempos medievais, no qual uma plataforma era colocada no meio de um mercado ao ar livre. O cenário deve ser mínimo para não esconder os atores do público ao redor. Embora as mudanças de iluminação possam criar a ilusão de passagem de tempo entre as cenas, os diretores devem guiar cuidadosamente o local marcado dos atores para que, durante a peça, eles encarem o público de cada lado e não deixem uma sensação particular prejudicada.
Os diretores devem guiar cuidadosamente o local marcado dos atores para que durante a peça eles encarem o público de cada lado e não deixe uma seção particular prejudicada. Você já pensou quanto espaço físico para representações teatrais? E o teatro contemporâneo vem brotando em todos os espaços e lugares do mundo, em espaços cada vez mais inusitados. Será que depois da pandemia surgirá um novo espaço cênico? Isso pode acontecer. A arte permite esse dinamismo em todas as suas linguagens. E a pergunta que fica é, o que será que vem por aí? Por hoje é só. Fiquem em casa se puder, continue se cuidando e até breve.